Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista após o derby 201, partida entre Guarani e Ponte Preta no estádio Brinco de Ouro, 0-0. Vamos às perguntas. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, gostaria que você analisasse esse empate, a surpresa de última hora, a entrada aí do Júnior Todinho. Você ficou satisfeito? Na sua opinião, surtiu efeito essa alteração? E o Regis também saiu gesticulando, a televisão mostrou ele no banco de reservas reclamando. O que aconteceu? Gostaria que você explicasse. Bom, primeiro boa noite, né? Bom, a questão da escalação do Todinho foi uma escalação que nós treinamos ela durante a semana toda, após o jogo do CSA, até pela característica da equipe da Ponte Preta. Nós já tínhamos a ideia de fazer a alteração para tentar dar mais movimentação, para tentar dar mais mobilidade, mais velocidade, principalmente em cima da última linha defensiva do adversário. E trabalhamos isso durante esse período que tivemos de treinamento, né? O Todinho foi preparado para essa situação, jogador que suportou uma minutagem mesmo não estando na sua melhor condição física interessante, lutou dentro do jogo, como todos os atletas. Agora, foi um jogo como um derby, como um clássico, né? Muita disputa, muito contato físico, muita marcação encaixada, e isso dificultou principalmente o nosso sistema ofensivo. Nós não conseguimos triangular, nós não conseguimos entrar tocando, que é uma característica da nossa equipe, principalmente pelos jogadores que tínhamos hoje, né, à disposição na equipe. Mas, infelizmente, o jogo não se desenvolveu dessa forma. O jogo foi um jogo muito truncado, muito amarrado, de poucas oportunidades. As oportunidades que surgiram acabaram acontecendo muito em função de uma falha individual ou de um lance individualizado numa sobra de bola. Mas quando a gente não joga, talvez, da maneira como a gente quer, da maneira como a gente gostaria para tentar vencer, somamos mais um ponto, né? Fizemos 4 pontos contra o nosso grande adversário, voltamos para casa numa sequência positiva de resultados, são 4 jogos sem perder. Vamos para mais um jogo difícil contra o Remo na próxima terça-feira, onde vamos recuperar essa equipe pelo esforço físico, pelo esforço psicológico, porque foi um jogo tenso, né? Como o derby né? Pela complexidade do jogo, pelos objetivos que a equipe tem dentro da competição. Mas saímos daqui com um ponto e vamos na próxima terça-feira tentar buscar mais uma vitória da competição, que é o que a gente vai procurar fazer. Com relação à substituição do Regis, o Regis em momento nenhum saiu reclamando pela substituição. O Regis saiu incomodado porque a equipe não conseguiu desenvolver o jogo que nós gostaríamos e teve ali um desentendimento com alguns torcedores que estavam em cima do banco e houve um desentendimento de cabeça quente ali no final da partida, mas em momento nenhum houve nenhum problema com relação a isso, nem com o Regis, nem com nenhum atleta, até porque todos sabem que o nosso intuito sempre na substituição é tentar buscar algo novo, já que naquele momento nós entendemos que tanto o Regis como o próprio Rodrigo, que saiu junto com ele, como o próprio Júlio, já estavam desgastados dentro da partida, eram os últimos 10 minutos, 15 minutos finais, com os acréscimos, e onde nós tínhamos que, além de tentar um contra-ataque, tentar um fato novo, nós também não podíamos nos enfraquecer no aspecto defensivo, de ter uma marcação mais forte, já que a Ponte também já tinha feito quase que todas as suas alterações e estava tentando também, dentro das suas possibilidades, buscar o resultado. Então essa é a leitura que eu tive do jogo e vamos seguir em frente. O campeonato ainda é muito longo, levamos um ponto para casa, mais um clássico dentro da competição, 2 clássicos, uma vitória e um empate, saímos com 4 pontos dessa disputa particular que são os derbys locais, e nesse campeonato o Guarani saiu vitorioso dentro dessa competição. Agora vamos continuar trabalhando para que a gente possa continuar bem classificado e buscando sempre objetivos maiores. A gente está na 5ª colocação, vamos procurar alcançar essas 4 primeiras posições, que com certeza vai coroar a campanha que essa equipe vem fazendo. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, você surpreendeu a todos, né, quando você tirou o Lucão do break da equipe para escalar o Júnior Todinho.
gostaria que você falasse o porquê da entrada do Júnior Todinho desde o início da partida e a sua avaliação sobre o futebol do jogador. Bom, como eu disse já, né, a avaliação pelo Todinho era uma situação que nós, após o jogo do CSA, já tínhamos em mente. Trabalhamos ele durante todos esses dias na condição para iniciar a partida. Foi um jogador que se esforçou, tentou jogar, mas de uma maneira geral foi um jogo pouco produtivo no aspecto ofensivo, muito porque o coletivo da nossa equipe não conseguiu fazer, pela boa marcação da Ponte Preta, pela tensão do derby, por tudo que envolve esse grande jogo que é o clássico local, e isso impossibilitou de a gente conseguir fazer um jogo mais apoiado, que é a característica da nossa equipe, com bom toque de bola, com boas penetrações. Mas os jogadores tentaram, lutaram, foi um jogo de muito contato físico, de uma intensidade de marcação muito alta. Tentamos, dentro das possibilidades, sair com resultado positivo, não conseguimos, mas levamos mais um ponto para casa e vamos seguir na competição, que ainda tem muita coisa pela frente, muita coisa ainda vai acontecer. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. O Guarani começou a partida com Júnior Todinho e o Lucão do Break dessa vez ficou no banco. Essa mudança é uma tentativa de deixar o ataque do Guarani mais leve e assim mais próximo de como era com o Matheus Davó? Não, foi não vamos fazer um comparativo com o Davó, porque o Davó tem uma característica, o Todinho, apesar de ter mais mobilidade, mas também é um jogador que tem características particulares, o Lucão também tem as suas, o Pablo, o Matheus, o Renan, o Alan, todos têm suas características particulares. Nós tentamos criar um fato novo em cima daquilo que a gente acredita que seja interessante para a nossa equipe, pela mobilidade, pelos jogadores que nós temos à disposição, mas é uma avaliação que a gente faz constantemente, né, para procurar sempre a melhora da equipe. Vamos continuar trabalhando em busca sempre das vitórias. A equipe vem numa crescente novamente, são 4 jogos de invencibilidade, enfrentando adversários difíceis, adversários concorrentes diretos ali na busca por uma melhor colocação, e a equipe vem crescendo. Alcançamos a 5ª posição e vamos continuar trabalhando em busca agora dessas próximas rodadas de, quem sabe, buscar as 4 primeiras posições, que vai ser para coroar um trabalho muito bem feito que vem sendo feito dentro do Guarani. Daniel Lessa, Rádio Brasil Campinas. Daniel Paulista, gostaria que você explicasse a opção por Júnior Todinho ser o titular hoje no comando de ataque do Guarani. Qual característica do jogador levou você a optar por ele ser o comandante de ataque do Bugre hoje no derby? E também gostaria que você falasse das reclamações do Regis ao ser substituído pelo Andrigo no segundo tempo. Acho que eu praticamente já respondi essas 2 perguntas, né, sobre o jogo do Todinho, pelo momento dele, o que nós pensamos a respeito. Sobre o Regis, volto a reiterar, não houve reclamação em momento nenhum. O próprio atleta, após o jogo, também na entrevista pela televisão também já esclareceu o assunto. Seguimos trabalhando firmes, focados com os nossos objetivos e vamos para uma partida extremamente difícil na terça-feira contra a equipe do Remo, onde a gente tem que fazer um jogo melhor, mesmo que apresentem esse jogo dificuldades como foram apresentadas hoje, mas eu tenho certeza que num ambiente mais leve, de não tanta tensão como foi o jogo de hoje, como é sempre um clássico, a gente possa ter um futebol com mais desenvolvimento, principalmente no aspecto de construção de jogo, para poder fazer mais uma vitória. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Tecnicamente, você esperava mais do jogo, Daniel, ou foi aquilo que você imaginava? E em relação à tabela de classificação, esse 1 ponto conquistado e não 3 é prejudicial, pensando no acesso? Bom, eu acho que eu sempre espero uma grande atuação, eu sempre espero que a equipe possa produzir sempre muito dentro das partidas, tanto no aspecto de construção de jogo ofensivo, mas também entendo que defensivamente a equipe tem que se manter sempre muito sólida. E hoje entendo que pela tensão do jogo, pelo momento das 2 equipes, por tudo que envolve um derby, né, esse derby Ponte e Guarani é um jogo à parte, é um campeonato à parte que se tem nas 2 partidas que se enfrentam. E pelo que foi toda a partida, é lógico que queríamos a vitória, procuramos tentar
fazer que essa vitória acontecesse, mas infelizmente não aconteceu. E jogando fora de casa, dentro da casa do adversário, saímos daqui com mais um ponto, uma vitória e um empate nessa disputa individual entre as duas equipes. E agora vamos voltar as nossas atenções para o campeonato que ainda tem muita coisa pela frente, muitos jogos a serem disputados. E seguimos firme na briga pelas primeiras posições. Hoje o Guarani é o 5º colocado, vem crescendo, 4 jogos de invencibilidade. Vamos agora para um jogo dentro de casa, onde temos que procurar fazer novamente uma boa partida em casa, procurar mais uma vitória, para que a gente possa se aproximar desses primeiros colocados. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Boa noite, Daniel Paulista. Gostaria que você falasse um pouquinho da substituição do Rodrigo Andrade e do Regis. Saber se foi uma substituição tática ou se foi por motivo de cansaço. Obrigado. Não, acho que quando você faz uma substituição, independente do momento da partida, no primeiro, no segundo tempo, no começo ou no final, você sempre tenta algo novo pela característica de cada atleta. Agora, nesse caso específico, eram quase 30 minutos ou em torno disso do segundo tempo, e naquele momento nós entendemos que os 2 jogadores já estavam desgastados, porque são jogadores que se dedicam muito para a equipe, tanto no aspecto ofensivo e também na hora de marcar. E a Ponte Preta também fazendo suas substituições, tentando algo novo. Então a gente tinha que manter a nossa qualidade ofensiva, e o Andrigo nós tentamos que ele fizesse essa ligação com o ataque, e ao mesmo tempo tentamos dar com a entrada do Índio uma sustentação defensiva, principalmente quando a Ponte Preta tinha a bola, para a gente não sofrer nenhum risco no final da partida, porque é um jogo extremamente disputado, de muito equilíbrio, e qualquer detalhe pode ser decisivo para o placar da partida, né? Então, não conseguimos a vitória, mas levamos um ponto para casa, e esse ponto pode ser importante lá na frente. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Daniel Paulista, boa noite. Seu time começou de forma bem agressiva no ataque, mas depois acabou baixando o ritmo. Você sente que perdeu a oportunidade talvez de conseguir a vitória na chance que teve no começo do jogo? O que você acha da atuação ofensiva da sua equipe nessa partida? Eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo das duas equipes melhor, no aspecto de criação, nada que também tenha sido excepcional, vamos dizer, mas foi um jogo onde tiveram-se mais oportunidades, mas foram fases do primeiro tempo. O Guarani começou muito bem, marcando, pressionando, incomodando o adversário, praticamente ficou os 10 minutos em cima da Ponte Preta, finalizando, tendo alguns escanteios perigosos, rondando a área do adversário. Depois a Ponte Preta melhorou, né, cresceu dentro da partida, ficou 10, 15 minutos ali nos incomodando, e aí o Guarani se encaixou novamente e cresceu nos minutos finais do primeiro tempo. Então são situações que aconteceram dentro desse primeiro tempo. E no segundo tempo foi um jogo muito amarrado pela marcação, pelo contato físico, pela disputa, pela tensão que o jogo traz, e as equipes pouco criaram no segundo tempo, né? Então é uma situação que a gente, lógico, vai trabalhar, vai procurar melhorar, mas tenho certeza que num jogo em condições normais de rivalidade, um Guarani mais leve, a tendência é que a gente consiga criar talvez melhores situações, que hoje, infelizmente, a gente não conseguiu encaixar esse melhor jogo no aspecto ofensivo. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Boa noite, Daniel Paulista. Um derby muito disputado e um ponto conquistado fora de casa importantíssimo. Mas o que faltou para o Guarani sair com os 3 pontos? E também gostaria que você comentasse sobre as substituições durante a partida. E por que hoje começar com o Júnior Todinho e não com o Lucão do Break? Bom, acho que algumas das suas perguntas aí eu já respondi, até para não ser muito repetitivo no mesmo assunto, mas agradeço a sua pergunta, né? Eu sei que todos têm dúvidas, têm que fazer o seu trabalho, mas Todinho já está esclarecido. Acho que as substituições também muito mais no aspecto de continuar na intensidade física, de tentar algo novo pela característica dos atletas. Entendemos que naquele momento os jogadores já estavam num desgaste mais elevado, até pela intensidade da entrega física que foi o jogo, de ambos os lados. Então a tendência foi isso durante toda a partida. Como você disse, é um ponto que agora talvez
se lamente em determinados momentos, talvez poderíamos ter criado mais situações para vencer, trabalhamos para isso, mas não foi possível. Mas levamos um ponto para casa e nesse campeonato particular contra a Ponte Preta, eu acho que o Guarani se saiu bem vitorioso, né? Foram 4 pontos conquistados frente ao seu adversário e seguimos agora trabalhando dentro da competição. Temos aí que buscar essas 4 primeiras posições. O Guarani hoje é o 5º colocado, cresceu novamente na competição e vem uma reta de chegada aí onde o Guarani tem que continuar bastante focado, bastante concentrado para continuar conquistando resultados e continuar essa busca em busca dessas primeiras colocações. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Daniel, eu percebi que o Guarani tentou jogar um pouco mais pelo meio do campo, até aproveitando a característica de velocidade do trio de ataque hoje, e acabou explorando um pouco menos as laterais. Você acha que faltou essa efetividade pelos lados do campo para que o Guarani pudesse chegar com mais perigo e com mais condições de poder concluir a gol e sair com a vitória? O áudio está um pouco baixo, só vou repassar a pergunta para o Daniel do Cleiton Vendemiato da Rádio Planeta Guarani, falando que o Guarani tentou jogar pelo meio, se faltou um pouco de efetividade pelos lados do campo para poder criar mais chances. Não, eu acho que faltou, não sei se efetividade, mas é que a marcação foi muito encaixada, né, tanto do Guarani quanto da Ponte, e isso dificultou que o jogo fluísse talvez com uma melhor qualidade, né, que situações de finalizações pudessem ser criadas. E tanto por dentro quanto pela beirada. Os 2 aspectos talvez não funcionaram pela boa marcação que os adversários fizeram, né? Um jogo de muito contato físico. Vamos continuar trabalhando, continuar insistindo naquilo que a gente tem feito de bom, aquilo que a gente tem que melhorar, vamos continuar trabalhando para que esses erros eles continuem diminuindo e seguimos na nossa caminhada. Mais um ponto, vamos agora para um jogo dentro de casa e vamos tentar fazer mais uma vitória. A próxima pergunta é da jornalista Isabela Sabérico, da TV Tati Record. Também vou repassar para o Daniel, porque a gente não vai conseguir escutar. Ela te pergunta se o empate foi um resultado justo para o derby. Não, pelo que as equipes apresentaram, pelo que foi o jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o empate foi o resultado justo. É lógico que a gente gostaria de ter vencido, né, mais uma vez o adversário para crescer ainda mais na competição, mas como eu digo para eles, o campeonato ele vai chegando na sua reta final, no seu momento decisivo, e nós temos que estar sempre pontuando, sempre competitivo. O Guarani não perde a 4 jogos, em 4 rodadas sempre pontuando, empata, ganha, e agora vai para mais um jogo dentro de casa, onde a gente tem que procurar fazer os 3 pontos para continuar firme nessa briga pelas 4 primeiras posições. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, boa noite. Eu gostaria que você explicasse um pouco o intuito das substituições ao fazer a primeira só aos 26 do segundo tempo, já passada da segunda metade desse segundo tempo, e também deixar para fazer 4 alterações nos 10 minutos finais de jogo. Você acha que isso conseguiria mudar o time a ponto de conseguir a vitória em tempo hábil? Obrigado, boa noite. Bom, a questão para se fazer uma alteração, a gente pensa em vários fatores dentro do jogo, né? Em segundos ali que a gente tem que tomar a decisão. Até aquele momento, no meu entendimento, pela disputa que estava havendo dentro da partida e pela entrega dos atletas, né, de não deixar a Ponte jogar, eles estavam tentando criar, mas a Ponte também não nos deixava ter espaços. Nós não entendemos que naquele momento não podíamos talvez mexer e a equipe talvez ter uma queda de rendimento, né? Porque até o atleta que entrar no ritmo de jogo, numa melhor condição de desenvolvimento da partida, num jogo tão pegado e tão disputado como foi hoje, isso poderia gerar um desequilíbrio, principalmente na parte defensiva da nossa equipe. Então, nós seguramos ao máximo até onde conseguimos as substituições, para que depois, aí sim, já com o desgaste mais evidente, com a queda de mobilidade de alguns atletas pela entrega dentro da partida, a gente fizesse as alterações. Mas, como eu disse, o jogo foi muito disputado, muito pegado, né, de pouco espaço, de muito contato físico. E vamos agora focar no jogo do Remo, que é a nossa próxima partida, que é a nossa grande decisão que nós teremos aí pela frente. Gustavo Biano, EPTV. Tudo bem, Daniel? Queria que você falasse, né, desse pontinho somado fora de casa, essa posição que o Guarani conseguiu subir, né, e o fato de estar ali
a 3 pontos hoje do grupo de acesso. É um ponto que a gente, é lógico que trabalhamos para vencer, mas quando você não vence, você tem que estar sempre pontuando, você tem que estar sempre competitivo. O campeonato mostra isso, essa regularidade de pontuação a toda rodada é extremamente importante. Talvez lá atrás, as pequenas oscilações que nós tivemos, talvez 1 ou 2 pontos a mais que tivéssemos talvez conquistado lá atrás, hoje poderiam fazer uma diferença ainda melhor. Então, o importante é que o Guarani, nessa reta decisiva, vem se tornando essa equipe, há 4 jogos não perde, há 4 jogos segue pontuando. Hoje o Guarani é a única equipe que na próxima rodada pode ingressar dentro do G4, né, pela classificação. Então isso mostra que a equipe está ali na briga, mas temos que continuar fazendo a nossa parte, saber que tem muito campeonato ainda pela frente, muita coisa vai acontecer. Os pés têm que continuar sempre no chão, que foi o trabalho que nos trouxe até aqui, e é com o trabalho que a gente vai continuar até o final. Seguimos juntos aí com os atletas, procurar recuperá-los para que terça-feira contra o Remo, um jogo extremamente difícil, que vem também num momento bom, 2 vitórias seguidas, a gente possa lutar e tentar conquistar mais um resultado de vitória que vai ser extremamente importante para a caminhada dentro da competição. Bom, está encerrada a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista. Guarani volta a campo na terça, enfrenta o Remo no estádio Brinco de Ouro. Uma boa noite, Daniel. Obrigado. Boa noite, foi um prazer e até a próxima.